Salve, torcedor palmeirense. Marcos do Palmeiras SC aqui novamente com vocês. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras e Inter Miami aí, um jogo sofrível do Palestra Itália. Torcida apaixonada, torcida empolgada, né, com o resultado, classificação para a próxima fase, mas a gente precisa analisar um pouquinho o contexto, tudo que foi essa partida. O Inter Miami é um time com todas as suas limitações, um time a qual se mostrava, né, diante aí de todos os comentaristas, um time frágil, um time com jogadores em fim de carreira, onde praticam um futebol em um torneio, um campeonato praticamente amador nos Estados Unidos, né, onde os jogadores de alto nível vão finalizar sua carreira, né, e diante de um Palmeiras a qual fez, se não fez a maior, fez um dos maiores investimentos em contratação de jogadores no nosso país, já em função desse torneio mundial, mas que hoje, durante essa partida, mostrou que está muito aquém daquilo que pode apresentar, né? Um time muito bagunçado, muito desorganizado, um time sem repertório ofensivo, um time que quer entrar com a bola e jogador para dentro do gol do adversário. Um time que não consegue quebrar barreiras, um time que cruza demais a bola dentro da área do adversário. Hoje o Abel já na própria entrevista coletiva já mostrou-se ali que cometeu alguns erros, né? E um jogo a qual a gente esperava ser um dos mais fáceis, né? Dessa fase de grupo aí, se apresentou uma dificuldade muito grande para o Palmeiras, né? Então, eu acredito que, como palmeirense, fazendo um raciocínio bem lógico, um raciocínio bem sério, né? Fazendo um raciocínio racional, né? Fazendo trazendo aqui, tentando trazer para vocês aqui um raciocínio lógico, né? Uma situação racional, né? Do que tá acontecendo nesse torneio. Eu acredito que esse futebol não é suficiente para você avançar as próximas fases. A gente vai pegar aí um Botafogo que, mesmo se apresentando de uma forma até inferior ao Palmeiras nesse campeonato, né, onde se esperava muito mais da Sociedade Esportiva Palmeiras do que do próprio Botafogo, e o Botafogo vem, é claro que diante das partidas ao qual o Botafogo se apresentou, diante dos próprios adversários, onde exigiu mais o Botafogo, né, até mesmo por uma questão de própria empolgação do clube, dos jogadores, né, diante da partida a qual fizeram diante do Paris Saint-Germain, né, vão ganhando fôlego, vão ganhando inspiração, vão ganhando confiança, né, para a sequência do torneio. Então, eu acredito que será uma partida bastante complicada, bastante difícil, né? E eu acredito que o Palmeiras tem que fazer muito mais, né, do que está fazendo até hoje, para poder estar avançando nessa competição, né? Vou trazer aqui para vocês agora o que o pessoal do Linha de Passe vem. O pessoal do Linha de Passe está comentando a respeito dessa partida. Claro, cada um com seu raciocínio, né? Eu acredito que eles vão raciocinar o Palmeiras de uma forma técnica, de uma forma menos emocional, né? Mas eu acredito que a visão deles tenha sido mais ou menos a que eu tenho passado para vocês até agora, né? Então vamos ver o que eles estão falando aqui a respeito dessa partida e a respeito do próximo jogo do Palmeiras nesse torneio, que será contra o Botafogo nesse próximo sábado. Já deixar de antemão aqui para vocês, né, os créditos à ESPN Brasil, né, pedir para que vocês também acompanhem o canal da ESPN aqui no YouTube, né, estejam verificando o conteúdo deles.
Pedir para vocês o like, a inscrição, né? Pedir para que vocês acompanhem aí o Palmeiras e Si aí nessa jornada do Palmeiras nesse ano 2025. Bora lá, então? Voltamos com linha de passe com a festa do torcedor do Palmeiras aqui nos arredores, no bairro de Perdizes, perto do Allianz Parque, ali nas ruas, nas mediações do estádio do Palmeiras. A festa, porque é uma festa de alívio. Incrivelmente, em algum momento, o Palmeiras teve a sua classificação, não só o primeiro lugar, a classificação ameaçada, faltava um golzinho só para o Porto, e aí o Palmeiras conseguiu buscar um empate que lhe dava a condição de líder do grupo, então vai ter o jogo contra o Botafogo, que foi o segundo do grupo B. O Botafogo jogou hoje, a gente já fez uma linha sobre isso, perdeu para o Atlético de Madrid. Festa do torcedor palmeirense, eu te pergunto, Geode, festa, alegria, mas com um gostinho ali de alívio, né, rapaz? Porque flertou com o perigo algumas vezes. O jogo do Porto foi emocionante, né? Um 4x4 improvável. Pois é, tudo bem? Noite. Eu já falo bom dia, já que vocês são bom dia, técnicos. Bom dia. Bom dia, William, Vitor, Birner, Calçade. Pois é, a torcida do Palmeiras estava prestes a cantar Al Ahly é o time da virada, Al Ahly é o time do amor, né? Num determinado momento ali, quando o Al Ahly faz o 4x3, inclusive contra o Porto, no momento que o Porto até estava pressionando mais do que o Al Ahly. Mas, no fim das contas, o que valeu e o que pode ser elogiada dessa atuação do Palmeiras hoje é aquilo que a gente tantas vezes já elogiou em outras ocasiões em que o Palmeiras jogou mal, que é a resiliência, a competitividade, o fato de não desistir nunca, de continuar lutando até o fim, ok? As entradas positivas do Paulinho e do Alan, que foram realmente determinantes para que o time conseguisse, o próprio Maurício, né, que vem do banco também. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Fazer uma pausa aqui. Eu queria estar diante dessa empolgação que a torcida está mostrando aí, né? Nessa imagem aí da ESPN Brasil. A gente precisa destacar uma situação que é bastante peculiar, né? Ao torcedor do Palmeiras, né? E eu queria deixar aqui um ponto de interrogação, né? Para a torcida do Palmeiras, né? A gente sabe que tem a empolgação, a gente é palmeirense, a gente tem a paixão pelo clube. Só que eu queria deixar uma indagação aqui. Até quando a gente vai ficar nessa situação de que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, né? Porque nós não podemos jogar diante de um Inter Miami apresentando um futebol que a gente apresentou. Tendo sempre essa situação de que o Palmeiras vai conseguir, o Palmeiras vai chegar, o Palmeiras é assim mesmo. O próprio Jean Oddi aí, né, falando a respeito dessa situação que é peculiar ao time do Palmeiras, que é um time que não desiste nunca, que vai até o final e que é assim mesmo. Mas só que a gente há de convir que nós jogamos hoje contra o Inter Miami, né? A gente sabe da qualidade que tem os jogadores ali, né? O Messi, o Luis Soares, né? Ambos demonstraram, né? Mas só que o que o Palmeiras tem hoje em mãos, o banco que o Palmeiras tem, né? Os jogadores que o Abel Ferreira lançou mão, né? Nas substituições, né? O Palmeiras ele era obrigado, no mínimo, a vencer esse jogo com facilidade, né? E a qual não fez, né? Por isso que eu deixo aqui essa indagação, né? E pedir para que você, torcedor do Palmeiras, raciocine, né? Um pouquinho a respeito desse Palmeiras que a gente está tendo, né? Com todo esse investimento que a Sociedade Esportiva Palmeiras apresentou esse ano, né? A qual a gente foi reclamação da torcida do Palmeiras no ano passado, a qual não gastou dinheiro. Então, esse ano, diante de todo esse investimento, né? Até quando a gente vai ficar nessa situação de que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, né? Então, vamos acompanhar aqui o que o pessoal vai estar falando, né? E eu queria pedir para que você, torcedor do Palmeiras, procurasse manter esse raciocínio, né? Porque eu acredito que o Palmeiras precisa ser cobrado também.
Então, os 3 caras que saíram do banco acabam mudando o resultado, mas olha, de resto, acho que tem pouca coisa. O Palmeiras tinha feito um bom jogo contra o Porto, o Palmeiras tinha feito um bom jogo, não tão bom quanto o jogo contra o Porto, mas contra o Al-Ahly na vitória, e que hoje acho que ficou muito abaixo durante quase que o jogo todo. Né? Se você tirar os 15 minutos finais ali, sobretudo depois de ter feito o primeiro gol, aí sim o Palmeiras pressiona, busca o empate, consegue marcar pela segunda vez, mas de resto, assim, tem muita coisa estranha até, de difícil explicação. Né? Eu acho que, para começar a escalação, eu até estava numa live antes do jogo, né? E a hora que eu vi a escalação, eu falei, bom, é aquela escalação que a gente tem que parar um pouco para pensar como ele vai montar o time se for num 3-4... 2-1. No fim nem foi, acho que foi mais um 4-2-3-1 mesmo. Sim. Ele acabou mudando também o sistema, o que é de difícil compreensão, algumas escolhas, né, quando ele perde o Aníbal, não colocar o Emer. Então, desde a escalação até a postura do Palmeiras em campo, até os erros técnicos enormes, um atrás do outro, de jogadores tecnicamente muito bons. O mundo muito abaixo. É tudo de muito difícil explicação, é difícil encontrar os motivos, e, como eu falei, no fim das contas, o que resta para elogiar dessa atuação do Palmeiras de hoje é a tal resiliência que a gente sempre elogia, a competitividade e o fato de que o time sempre acredita que é possível buscar um resultado, mesmo quando absolutamente nada indicava até os 30 minutos do segundo tempo que o Palmeiras pudesse buscar um empate perdendo por 2-0. Tem erro na escalação, ô Paulo? Cara, eu não vejo pelo seguinte, porque o Palmeiras já jogou dessa forma e teve resultado outras vezes, né? Assim, o Marcos Rocha não é um estranho, né? O que ele tinha, ele vinha, era construindo um formato com o Giai, que é lateral direito também, Marcos Rocha é lateral, Marcos Rocha pode jogar por dentro, como você olha até pela movimentação dele, ele está muito por dentro, o Estevão aberto, então ele pode ficar ao lado dos zagueiros, porque é o seguinte, o Abel, às vezes, ele é obrigado, ele faz muito isso, a olhar para o adversário. Você pega o Inter Miami, o que é o Inter Miami? Ele joga no 4-4-2. Teoricamente, esse 4-4-2 tem Messi e Suárez à frente, que não vão marcar ninguém. Então é um time que não sobe para marcar pressão no adversário. Por quê? Porque o Suárez ele manca no aquecimento. Ele mal consegue andar. Você vai fazer o Suárez e o Messi aqui, ó, pá, dando na pancadaria com os caras. Não consegue. Não. Se quisesse. Esquece. Mesmo se eles quisessem. Se eles se colocarem à disposição, o Mascherano tem que falar. Não. Então o que acontece? Aí tem a inteligência do time, do jogo, do Mascherano, do Messi, do Suárez. O Allende, sem a bola, ele fecha 2 linhas de 4, os outros 2 ficam onde ele quiser. Messi e Suárez. O Allende, camisa 21, volta, fecha a linha. Com a bola, o Allende vai para o ataque, o lateral sobe e o Messi vem jogar nos vazios. Então, você viu o Messi o tempo todo no vazio. Porque o Messi já... Como é que foi a vida no Messi a partir de determinado momento no Barcelona? Jogar entre linhas. Ele não joga colado no marcador, ele joga saindo da marcação. Hoje, é mais ainda. E se for preciso baixar para pegar a bola do zagueiro, tudo bem. Então, teve momentos que o Messi vinha receber bola dos zagueiros, o lateral estava aberto, o Allende, que era, teoricamente, o ponta, para ficar mais fácil, estava do lado do Suárez, por quê? Porque é o cara que tem velocidade. O Suárez não tem a velocidade mais. Embora tenha feito um gol, tenha deixado o Fux sentado e o Lucas, o Evangelista. Evangelista. Também. Quer dizer, um absurdo. Tecnicamente, eu nunca vi um Palmeiras tão mal. Uhum. Porque, às vezes, um setor não está bom, um jogador não está legal. Hoje, ele foi generalizado por lances de cruzamento para ninguém. Aquela bola que vai para a linha de fundo, cruza para trás, para pegar alguém na marca do pênalti, não tinha ninguém. Jogador de frente para o gol que resolve passar a bola porque não tem a confiança. Gente, é sintomático. Você assiste os jogos do Palmeiras e você percebe, você tem a noção nítida, de como o Palmeiras não tem repertório para furar a defesa. O Palmeiras é um time talhado para se jogar no contragolpe. É um time muito vertical, que joga em velocidade, tá? Tem qualidade para isso, tem definição para isso, joga muito com o campo aberto, mas a partir do momento que o Palmeiras encontra
um clube a qual se fecha, que conhece as suas dificuldades, se fecha para não sofrer gol, o Palmeiras tem uma dificuldade incrível. Tanto é que a gente vê aí o Mauro César da vida aí contando os cruzamentos do Palmeiras, né? O Mauro César, o que ele sabe fazer é contar cruzamento do Palmeiras. E que eu também não concordo, tá? Eu acredito que assim, o cruzamento ele faz parte do jogo, mas o clube ele não pode, o time ele não pode depender disso, né? Depender de cruzamento na grande área, na pequena área, intervenção de goleiro. E nítido como o Palmeiras não consegue furar bloqueios do adversário quando ele se encontra muito fechado, adversário retraído, né? Então, é uma situação que o Abel Ferreira precisa raciocinar, precisa assistir os jogos do Palmeiras, ele deve ter essa percepção, só que ele precisa trabalhar com bastante dedicação a essa situação no setor de ataque do Palmeiras, porque o Palmeiras tem jogador de qualidade e tem jogador para definir jogada. De bater, quer dizer, um negócio assim, assustador. Se você olhar só para o placar é absolutamente aceitável. Você fala, o Palmeiras tem 2 vitórias, o empate garante primeiro lugar, tá tudo certo. A maneira como o placar foi construído, ela é preocupante, porque este jogo não serve para jogar o Mundial. Esse jogo não leva o Palmeiras, este jogo ruim não leva o Palmeiras para outras fases. Então o Palmeiras tem que entender o que aconteceu, o que tomou conta da equipe, porque ele enfrentou uma equipe que não marca lá na frente e que te deixa chegar no meio de campo com a maior tranquilidade. Então, a primeira fase de construção do Palmeiras é uma tranquilidade, porque o Messi e o Suárez não vão bater em ninguém. Cara, e o Palmeiras assim não conseguiu jogar. Então, é preocupante. Placar, ok. Porque classificou, ficou em primeiro. Atuação desastrosa. É isso. O que explica, hein, o Birner, essa queda degrau do Palmeiras? Fez um bom jogo mesmo contra o Porto, parou no goleiro. Aí, para mim, foi bom o jogo contra o Porto, sim. Aí, contra o Al-Ahly já tem uma queda, né, considerável. E hoje, a pior partida do Palmeiras, eu diria até, pior partida de um brasileiro na competição. De muito tempo do Palmeiras. E do Palmeiras de muito tempo. Acho que na temporada a gente não viu nada igual. Tão incompreensível quanto isso. Incompreensível. E não é colocar água no chope. Classificou em primeiro, tá ótimo, maravilha, tá ok, né? Mundial e tal, mas bacana. Não serve, né? Mas tem que ter um ponto de atenção, a gente está aqui para analisar isso. Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O Palmeiras que eu espero ver, que não precisa ser um Palmeiras primoroso, épico, espetacular, ainda não estreou no Mundial. Ela fez um bom jogo contra o Porto. Bom. O Porto não ganhou de ninguém. O Porto tem reformulação, o Porto tem um elenco pior que o do Palmeiras, falei disso inclusive depois do jogo do Palmeiras e Porto. Pegou o Al-Ahly, o jogo estava travado até ter um gol contra. E aí o Al-Ahly foi para cima, o Palmeiras no contra-ataque, se defende muito bem. Hoje nem isso. Hoje nem isso defendeu muito bem. O futebol que o Palmeiras jogou nesses 3 jogos, talvez não sirva nem o Palmeiras passar do Botafogo. A minha questão é, o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco entre as 4 equipes brasileiras que estão no Mundial. O Fluminense já fez um belo jogo contra o Dortmund, o Botafogo fez um jogo épico defensivo contra o PSG. Desculpe. Fez um jogo razoável contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo contra o Seattle Sounders. Tudo bem. O Flamengo, a senhora partida contra o Chelsea, uma partida muito segura na estreia. E o Palmeiras ainda não jogou futebol que nem fica perto do que seu elenco pode oferecer. E eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Vai lá. Parte delas explica o que está acontecendo. Primeiro, o Inter Miami é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time muito limitado tecnicamente. O Abel foi ultraconservador e, mais uma vez, começou o jogo sem pressionar a saída de bola. É sempre a mesma coisa. A pressão começa a 10, 15 metros ali na frente da linha do meio de campo, quer roubar a bola, desculpe, ali, para, dali em diante, com o espaço aberto, fazer o gol. Eu entendo fazer isso em muitos jogos. Eu gosto da ideia. Não contra o Inter Miami. O Inter Miami, com um monte de dificuldade de sair jogando, você pressiona a saída de bola do Inter Miami. Você confia que no lançamento longo, contra o Suárez e contra o Messi, que vão ficar adiantados, como disse o Calçade, os seus zagueiros, no corpo, vão ganhar as jogadas, vão antecipar, fisicamente muito mais inteiros. O jogo que o Abel fez hoje foi um jogo que não tem nada a ver com o elenco do Palmeiras. Tem a ver com um excesso de zelo, nesse caso desnecessário,
do técnico do Palmeiras. Outra coisa, a construção ofensiva do Palmeiras, isso é na temporada inteira quase, tá? Não é só agora. Era de poucas alternativas com o Abel. É um time muito forte no contra-ataque. Alguns jogos têm umas tabelas em função ali, mas depende muito das individualidades dos jogadores. E a jogada aérea é muito forte. Então, tem virtudes. Só que esse elenco do Palmeiras é para muito mais do que isso. Esse elenco do Palmeiras é para jogar um futebol. Você, assim, não precisa ser exatamente igual ao melhor futebol do Flamengo. Mas é para ficar em 80% do caminho dali. Ele tem um senhor elenco com jogadores de várias características e alternativas diferentes para essa equipe. E a impressão que eu tenho, eu espero realmente que ele me desminta ou que ele me contrarie, porque eu não estou fazendo uma afirmação definitiva, que ao longo da temporada ele saiba usar os jogadores melhor, ofensivamente, sem perder força defensiva. Porque a impressão que passa, ele está parecendo me lembrando um pouco o Simeone. Quanto mais jogadores bons você deu para ele, mais dificuldade ele teve. Porque tem que fazer o time jogar, o time não joga. E me parece, por exemplo, vou dar um exemplo. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. 50-50. Não sei favorito. Sim. Porque eu repito, apesar de tudo que eu estou dizendo, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem todas as chances de ganhar do Botafogo, exatamente as mesmas chances que o Botafogo tem de ganhar do Palmeiras. Mas, taticamente, o jogo seria mais confortável para o Palmeiras, não estou falando que seria mais fácil, só taticamente, que é só uma coisa do jogo. Tem o mental, tem o físico, tem o técnico, quanto o PSG. Por quê? Porque o PSG ia fazer aquilo que o Palmeiras quer. Ter a bola, adiantar as linhas, dar espaço para o contra-ataque, pressionar alto, tudo exatamente como o Palmeiras gosta. Então, você me pergunta por que o Palmeiras fez isso. A ideia de jogo do Abel, eu discordo dela contra o Inter Miami e concordo muitas vezes. 2, a ideia mal executada, aí não é só o Abel, porque é um grande treinador, a gente olha para os jogadores. E 3, chega em algum momento, por ser o Mundial, está pesando. O que está servindo de estímulo para o Flamengo, o que serviu de estímulo para o Botafogo, o que serviu de estímulo no jogo contra o Fluminense, contra o Dortmund, está pesando para o Palmeiras. Talvez porque ainda não enfrentou um adversário como o Dortmund, ou um adversário como o Chelsea, ou como o PSG, que são adversários muito maiores que os adversários que o Palmeiras enfrentou. Então, eu não sei se essas são as explicações. Por que está pesando? Porque nos confrontos a responsabilidade maior era do Palmeiras? Porque não mobiliza e porque, de algum jeito, o Palmeiras com o Mundial tem alguma coisa ali que talvez esteja fazendo Mas diferente. É o Mundial. Não talvez. Mobilizar é o Mundial, independentemente dos adversários. Fora que esse discurso não vale a partir do momento que o Palmeiras tem atuações completamente distintas contra adversários que nenhum deles é o... Então, assim, o jogo contra o Porto não se compara, são jogos completamente distintos. Mas o Porto não ganhou de ninguém. O Palmeiras tem que jogar melhor que o Porto, é normal. Assim, o Palmeiras é melhor que o Porto. Mas então, assim, a lógica do discurso, ela tem que valer para... Se o Palmeiras tem atuações tão distintas durante a competição, porque para mim, assim, o discurso ele vale se você tem 3 jogos iguais. Você acha que nenhuma das ponderações... Não, eu acho que... Só a última. Não, eu acho que a ponderação sobre a maneira de jogar, de fato, hoje, inclusive, ficou claro o tempo todo. No começo, quando o Palmeiras, em alguns momentos, aumentou a pressão ali na saída de bola, o goleiro jogava a bola... Totalmente. Era óbvio que a postura que a gente viu diante do Porto, que é muito mais time que esse Inter Miami, porque assim como ninguém vai me convencer de que o Botafogo é muito melhor do que o PSG, porque ganhou do PSG, ninguém vai me convencer que o Inter Miami é muito melhor do que o Palmeiras, porque quase ganha do Palmeiras. Essas coisas, essas conclusões que saem a partir de jogos únicos do Mundial, a mim não pegam, sinceramente. 3 rodadas agora, a gente redefine tudo. O Inter Miami é um time mais fraco, é um time que, se pressionado, entregaria a bola ao Palmeiras, como a gente viu em 2 ou 3 ocasiões, e de fato com isso eu concordo. A gente não viu o Palmeiras fazer. Por outro lado, eu me pergunto, e aí também eu discuto um pouco a escalação, porque se você usou o termo conservador... Ultraconservador, que é um termo que se aplica à postura do Palmeiras hoje na maior parte do tempo. Um time que não conseguia atacar tudo. Por outro lado, que não conseguia pressionar, que não marcava alto, que não ousava como ousou até diante do Porto, que é mais tímido que o Inter Miami, ou é mais perigoso, teoricamente, do que o Inter Miami, apesar de não ter ganho nenhum dos jogos. O que eu me pergunto é, um técnico conservador... Na hora que ele perde o seu volante marcador, por que isso? Eu vou querer ouvir o Abel, vamos depois ver se ele explica. Por que ele opta pela entrada do Lucas Evangelista e não do Emi Martins? Essa, para mim, é a grande dúvida, porque o Emi vinha sendo o volante do Palmeiras na temporada inteira. O Aníbal virou banco no começo do ano e ficou lá no banco, sentadinho. Na hora que começa o Mundial, para surpresa de muita gente,
o Aníbal vira o volante marcador diante do Porto e faz uma grande partida. E talvez por isso se mantenha no time diante do Al-Ahly, quando ele se machuca. E aí, quando ele sai, um técnico que eu concordo contigo, teve uma postura conservadora, abre mão do único marcador de fato que ele tem no banco. Só para explicar uma coisa, quando eu falo de conservador, eu não falo nem da formação. Então, eu falo da ideia de jogo, não é nem da escalação em si. Porque a formação ela é usada o ano todo. Então ele é conservador. Não, mas a formação, para mim, ela tem algumas dúvidas que assim, eu sempre gosto de dizer, cara, o técnico está treinando a semana toda, ele sabe que os caras... Ele é um grande técnico. É um grande técnico que analisa os adversários. Eu concordo com tudo que o Calçade disse. Porém, eu olho para algumas coisas da escalação de hoje e me perguntei isso na live pré-jogo mesmo. Eu falei, que estranho o M não estar jogando e ele colocar o Lucas Evangelista. Estranho com as atuações que vem tendo o Maurício, ele manter o Rafael Veiga como titular, porque o Veiga não está conseguindo jogar naquele... Então, assim, eu não sei se também essas escalações têm a ver com já um olhar para as oitavas de final, porque ele sabia... Eu acho que é coisas que ele acreditou que eles poderiam trazer diante deste adversário. Por exemplo, se ele fosse realmente conservador, ele não viria com 2 volantes do jeito que ele veio hoje, com esse formato. Não ele viria volantes, com o Martínez e o Rios. Sim, primeiro volante aqui, ele não tem nenhum que ele usa. Exato. Ele não usa esses 2 como primeiros volantes. Então, assim, ele deixou o meio de campo talvez com uma transição mais rápida, com caras que atacam, que sobem, o Veiga. Quer dizer, tudo que ele pensou não deu certo, porque você tinha 2 caras de beiradas fortes, Facundo e o Estevão, um centroavante, que é o Flaco, que a gente mesmo falava, pô, o Flaco tem que jogar. Que fazia sentido a troca, perfeito. Né? Aí, o Veiga, esse cara que está atrás, não trabalhou bem, os volantes não, eu digo, a atuação técnica. E aí você vai com a técnica péssima. Porque esses caras não erram os passes que eles erraram. Perfeito. Não inverte as bolas que eles inverteram. O Palmeiras, esse time ele é construído para jogar bem, e ele joga bem. Ele vinha jogando bem. Aí você pegou um time que tem sérios problemas, com idade de jogadores. Caras, você não pode tirar mais do Luis Soares. O Luis Soares fez um gol que, sim, o Palmeiras não podia. Sim, o Palmeiras jamais poderia tomar um gol. O primeiro gol que o Palmeiras tomou é pior do que o gol do Soares. O primeiro gol do Palmeiras... É muita falta de concentração. O primeiro gol do Palmeiras... Isso não vinha acontecendo mais. Na temporada passada aconteceu bastante, essas linhas altas que deixavam os adversários com todo o campo. Esse primeiro gol que ele toma, quando a imagem abre, né, na transmissão, ela é maravilhosa quando você vê o replay, porque é o seguinte, você pode subir, e todo time que sobe tem a seguinte formação, você prepara ele para defender. Então, nenhum time vai para o campo adversário, eu digo, seus zagueiros, e ficam ali em posições aleatórias. Você, que a gente chama de balanço defensivo, você está programado para, na possibilidade de perder a bola, cara, eles não conseguiram matar a bola que vem no meio de campo, aí, porque é o seguinte... E no primeiro tempo não foi só nesse lance, né, Calçado? E eu não colocaria o gol na conta do Murilo da lesão. Talvez ele até chegasse para atrapalhar, mas não dá para garantir. Eu vejo assim, o erro é lá na frente. Assim, da falta de pressão. É lá que você... Claro, de onde sai o passe. Um time que tem seríssimos problemas. Assim, o Inter Miami ele tem problemas, cara. Ele é um time com caras históricos do Barcelona. Você tem Messi, mas que já estão numa faixa etária que fisicamente... Tem o Busquets, né? O Luis Soares. Cara, Messi e amigos. Então não dá para tomar o gol que o Luis Soares marcou. E é um time que marca mal. Porque ele deixou 2 sentados. E ainda virou o corpo e bateu. Porque aí ele sabe fazer. Ele sabe dar um corte com a direita e botar no ângulo com a esquerda. Cara, isso ele faz. O problema dele é a mobilidade. E o Palmeiras ofereceu isso. Então, assim, eu achei muito estranho. Foi muito estranho. Porque é generalizado. É generalizado. Foi com todo mundo. Com todo mundo. E até com o treinador. E até com o treinador, porque isso foi uma mistura e uma soma de erros técnicos, erros táticos, erro de postura, de escolha, de tipo de jogo. Então, assim, realmente é difícil a gente explicar o que aconteceu. Ali? Porque a gente nem consegue imaginar que o Palmeiras volte a ter
uma atuação como essa. Isso está muito longe do padrão. E em casa, como disse o Calçade, talvez não tenha acontecido no ano. O Palmeiras levou um Allianz para A torcida do Mundial, Palmeiras né? hoje, em Miami, contra o Inter Miami, era a maioria. Eu vou te falar que estão fazendo mais barulho em Miami do que tem feito no ano. Para mim isso é sério, porque geralmente é o contrário. Às vezes aquela galera que tem mais grana, naquela galera que vai lá para se esgoelar, gritar o tempo todo, eles vão para curtir. E essa turma que foi o tempo todo, cara. Se o time estava 2-1 ali, eles estão ali pulando. Então, assim, isso é a joia do Palmeiras, mas a atuação não foi compatível com a atuação da torcida. Tá aí então, pessoal. De fato, a gente tem que salientar aí, né, o que a torcida do Palmeiras tem feito, né, nos Estados Unidos, né? A torcida do Palmeiras tem representado, tem feito barulho. Tem hora que dá a impressão que o Palmeiras está jogando no Allianz Parque, de tanto que a torcida joga junto, né? Então isso a gente tem que realmente frisar, né? Segundo como o próprio Calçado falou, né, no vídeo. Em relação ao Palmeiras, né, vamos torcer para que o Abel já assumiu os erros, né? Torcer para que ele não volte a cometer os mesmos erros, que ele faça um jogo agora diante do Botafogo aí com muita concentração, que o Palmeiras já fez jogos assim, é acostumado com jogos grandes, né? Então eu acredito que o Palmeiras fará um bom jogo e vai ser um jogo bem legal da gente estar assistindo, né? Eu tô curtindo bastante, né? Tô curtindo bastante esse campeonato mundial aí. Sou bem sincero em dizer para vocês que eu não acredito que algum time brasileiro vai levar esse torneio, né? Mas enfim, né? Futebol tem surpresa, futebol acontece coisas, né? Já visto aí o Botafogo batendo o Paris Saint-Germain, né? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesse próximo sábado, né? Beleza, pessoal? Então, tá aí meia horinha de vídeo, né? Agradecer para quem chegou até aqui, pedir para que você colabore com o canal aí, né? Tô deixando aí para quem quiser colaborar com o canal que está começando aí, tem o número do Pix aí na telinha. Pedir para que vocês deixem o like, né? E se inscrevam no canal. Agradecer para quem chegou até aqui. E vamos seguir nessa pegada aí, para ver se a gente consegue tirar algum coelho da cartola aí nesse próximo sábado, para que o Palmeiras faça um ótimo jogo. Tá beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.